Imagina um avião de mais de 300 toneladas acelerando pela pista a quase 300 km por hora. Em apenas alguns segundos, os pneus tocam o solo e a temperatura sobe para quase 200 graus Celsius. Uma fumaça branca começa a sair dos pneus enquanto o atrito acontece de forma intensa. Mas eles não explodem. O segredo está no interior. Esses pneus não são preenchidos com ar comum. Os engenheiros escolheram um gás especial. Ele não apenas torna os pneus mais duráveis, mas também protege a vida de centenas de passageiros a bordo. Então, que gás especial é esse? Porque os aviões não usam ar normal nos pneus. Primeiro, observe a pressão dentro desses pneus. Os pneus de aeronaves operam sob uma pressão extremamente alta, chegando a quase 200 libras por polegada quadrada, cerca de 6 vezes mais alta do que a de um pneu comum de carro. É até comparável à de máquinas industriais pesadas. Essa enorme pressão ajuda o pneu a manter sua forma ao suportar o impacto de um pouso a centenas de quilómetros por hora. Mas esse não é o único fator. O gás dentro do pneu determina praticamente toda a sua estabilidade e durabilidade. No entanto, nas décadas de 1940 e 1950, os engenheiros ainda não haviam percebido isso. Os pneus das aeronaves eram preenchidos com ar comum. A cada pouso, o enorme atrito com a pista fazia a temperatura e a pressão dentro dos pneus dispararem em questão de segundos e o resultado era uma série de explosões. Durante a Segunda Guerra Mundial, o pesadelo realmente se concretizou. Toda vez que uma aeronave pousava, pelo menos um pneu explodia, forçando a equipe técnica a substituí-lo imediatamente. Isso não era apenas uma questão de custo, era uma ameaça direta à vida humana. No início, eles continuaram usando ar normal, mas tentaram reforçar os pneus para que fossem mais espessos e resistentes ao calor. Porém, isso apenas adiava a explosão em vez de evitá-la. Mais tarde, alguns experimentos passaram a usar gases mais inertes, como o CO2 dióxido de carbono. A ideia era reduzir o risco de incêndio devido à ausência de oxigênio. Mas o CO2 tinha uma grande desvantagem. Ele se liquefaz facilmente sob alta pressão e baixa temperatura, causando instabilidade na pressão interna do pneu, algo extremamente perigoso quando as aeronaves operam em diferentes altitudes. Finalmente, os engenheiros chegaram a uma solução que parecia simples, mas era quase perfeita. O nitrogênio, um elemento que compõe cerca de 78% da atmosfera da Terra. E esse foi o ponto de virada. O nitrogênio resolveu quase completamente todos os problemas que o ar comum apresentava. Então, o que o nitrogênio tem que o ar normal não tem? Primeiro, o nitrogênio é seco, ajudando a estabilizar a pressão em condições extremas. Quando uma aeronave pousa, a temperatura dos pneus pode chegar a 200 graus Celsius em apenas alguns segundos. Se o pneu estivesse cheio de ar comum, que sempre contém umidade, essa umidade evaporaria e se expandiria rapidamente, causando um aumento repentino e incontrolável da pressão. Isso é semelhante a colocar uma garrafa cheia de água no congelador, a água congela e se expande. Depois, ao ser retirada, ela derrete rapidamente e seu volume muda continuamente. Já o nitrogênio é um gás seco, com praticamente nenhuma umidade. Mesmo quando a temperatura muda rapidamente, a pressão permanece estável dentro de limites seguros. Em termos simples, o ar é como uma bomba imprevisível quando aquecido, enquanto o nitrogênio é como uma mola controlada. Ele ainda se expande, mas sempre dentro de limites seguros. Segundo, prevenir corrosão e oxidação do pneu. Antes de tudo, o nitrogênio é inerte, o que significa que ele praticamente não reage com o ambiente ao redor. Isso significa que, quando é colocado dentro do pneu, ele não reage com o metal da roda, nem afeta as camadas de borracha ou as fibras de reforço internas. Enquanto isso, o ar comum contém cerca de 21% de oxigênio. Sob as altas temperaturas dentro dos pneus das aeronaves, o oxigênio começa a reagir com os materiais internos, causando corrosão nos componentes do pneu. Ao mesmo tempo, ele acelera a oxidação, tornando a borracha mais rígida e propensa a rachaduras sob pressão. Com o tempo, isso reduz significativamente a durabilidade do pneu. Terceiro, o nitrogênio reduz o risco de incêndio e explosão. Esse é o fator mais crítico. Para que algo queime, são necessários 3 elementos: material combustível, calor suficiente para iniciar a combustão e, especialmente, oxigênio para sustentar a chama. E o ar comum já contém oxigênio. Imagina um pouso de emergência.
Os freios aquecem a várias centenas de graus Celsius, transferindo calor diretamente para as rodas e os pneus. Os materiais internos começam a se decompor devido ao calor. Se houver oxigênio dentro do pneu naquele momento, ele age como combustível para um incêndio caso algo dê errado. O nitrogênio, por outro lado, é completamente diferente. Ele não queima e, mais importante ainda, não sustenta a combustão. Como o nitrogênio é um gás inerte e suas moléculas não contêm oxigênio, uma chama não consegue sustentar e pode até ser extinguida desde o início. Em outras palavras, não importa quão alta a temperatura suba, o nitrogênio não vai cooperar com nenhuma reação perigosa. É por isso que organizações como a Federal Aviation Administration e os principais fabricantes de pneus exigem que os pneus das aeronaves sejam preenchidos com nitrogênio seco ou um gás inerte equivalente. E, curiosamente, os aviões não são os únicos a usar nitrogênio. Em competições automobilísticas como a NASCAR, os pneus também são preenchidos com esse gás devido à sua estabilidade. No entanto, diferentemente dos pneus de aeronaves, os pneus de corrida não são inflados a pressões extremamente altas. Eles geralmente são mantidos em cerca de 70% da pressão de para-verão. Se forem inflados demais, quando os pneus atingirem temperaturas muito altas, a pressão aumentará drasticamente, tornando-os rígidos, reduzindo a área de contato com o solo e causando uma perda total de aderência, o suficiente para o carro perder o controle e bater diretamente nas barreiras da pista. E esse é um pesadelo do qual qualquer piloto da NASCAR gostaria de ficar bem longe. Assim, o nitrogênio elimina praticamente todos os riscos que o ar comum poderia causar. E é isso que garante que cada voo permaneça seguro, mesmo nos momentos mais extremos do pouso. E se você ainda tem curiosidade sobre coisas do dia-a-dia que poucas pessoas realmente entendem, deixe um comentário com o tema que você gostaria que eu explicasse a seguir.